dirigente que esteve mais tempo à frente de um dos clubes mais populares do Brasil. Foram 8 mandatos como presidente do Flamengo. A nossa entrevista de hoje é com Márcio Braga. Márcio, muito obrigada por nos receber aqui. Você foi formado em Direito e começou a trabalhar como tabelião por indicação do então presidente Juscelino Kubitschek. Como é que foi essa história? Há 59 anos atrás. Completei 59 anos de serviço agora em junho, 14 de junho mais precisamente, deste ano. Realmente eu fui nomeado muito moço, não é? Fui nomeado com 21 anos. Eu era namorado, noivo de uma sobrinha do Dr. Juscelino, mas trabalhava com ele. Eu fiz a campanha do Dr. Juscelino para presidente da República, carregando cédula, é verdade, mas fiz a campanha. Daí a minha nomeação. E daí para frente foi tudo dentro dessa carreira do que pode ser feito. Foi aí que você começou a tomar gosto pela política? Como é que começou o seu envolvimento com a política rubro-negra? Vovó costumava dizer que eu, antes de dizer papai e mamãe, eu disse Mengo. Porque meu pai era botafoguense e mamãe era tricolor. Depois, claro que todo mundo virou Flamengo. Eu sempre fui Flamengo, mas não me metia no clube até ser presidente. Aliás, tinha uma brincadeira que faziam comigo aqueles dirigentes mais antigos, aqueles associados, conselheiros do clube mais antigos, dizendo que eu, para ir para o Flamengo tomar posse, fui de táxi. Porque, na verdade, eu tinha que perguntar, me leva para o Flamengo? Porque eu não sabia onde é que era a sede. Não é verdade, mas eu realmente nunca militei na política do Flamengo, até ser presidente. E no cartório eu fui presidente de todas as entidades de classe, fui vice-presidente da União Internacional do Notariado Latino. Eu fiz uma carreira muito exitosa no notariado brasileiro. E como presidente do Flamengo, o que é mais difícil administrar no clube? Já que é um clube tão popular, né? Os torcedores cobram tanto. Não, a administração de um clube no Brasil é uma administração realmente complexa, muito complexa. Porque não é só o futebol. Se você não encontra um equilíbrio na gestão administrativa da entidade e um certo equilíbrio financeiro, é difícil você administrar o futebol. Eu costumo dizer para esses mais jovens, não é, que ficam preocupados em manter o salário em dia, etc., que eles têm toda a razão, não é? O salário é para ser recebido em dia. O Flamengo nunca, comigo, foi campeão com salário em dia, pelas dificuldades que sempre teve de sobrevivência. No entanto, em 2009, acabei de te contar essa história, quando de lá saí, o Flamengo, aquele ano de 2009, sagrou-se tricampeão carioca e hexacampeão brasileiro. E foi considerado essas empresas de pesquisa econômico-financeira como a marca mais valiosa do futebol brasileiro, que voltou a ser agora. Esse fim de semana, ali no jornal, que o Flamengo é aquele clube de maior valor econômico no Brasil. O que realmente é uma glória para um clube popular, um clube que sempre viveu com muitas dificuldades, mas muitas dificuldades, não é? Desde o seu início. Há que se lembrar sempre que os rapazes que fundaram o grupo de regatas do Flamengo eram todos remadores. O Flamengo é um clube de regatas. E eles se cotizaram para comprar um barco de regata, não é? E vinham, na primeira regata, o barco quebrou o meio e afundou. E eles já ficaram devendo as prestações do barco. Então, desde essa época, o Flamengo veio sempre com muitas dificuldades, o que o tornou o clube mais popular aqui no Rio de Janeiro, porque era o clube do povo. O Flamengo é uma instituição que cresceu não de dentro do clube para fora, mas é de fora para dentro o movimento. Hoje nós somos mais de 40 milhões, porque o país cresceu e cada dia mais o Flamengo cresce mais e vive a sua glória eterna, porque o Flamengo tem sempre alguma coisa, ou ganhava no basquete, ou ganhava no remo, não é? E principalmente no futebol.
Você foi responsável por colocar o nome do patrocinador na camisa do time. Como é que surgiu essa ideia? Não, a ideia não surgiu aqui, ela veio do exterior, não é? Até aquela época, estou falando em 1982, 84, até 84 não havia anúncio na camisa dos clubes brasileiros, não é? Foi uma coisa complexa. Eu já estava deputado federal para conseguir que o Flamengo e os outros demais clubes colocassem um anúncio na camisa, não é? E o primeiro foi o Lubrax. Não é? Teve alguma repercussão negativa? Não teve nenhuma repercussão negativa. Afinal, é que se lembrar que em 1976, quando eu cheguei no Flamengo, há 40 anos atrás, só havia uma receita, que é a bilheteria. O bilhete que o torcedor pagava no fim de semana para ver o Flamengo jogar. Nem a transmissão de televisão eram pagas. Né? Nada. Eu não sei se vocês se lembram, você não devia ser nem nascida, não? Mas em 15 de novembro de 1977, me lembro bem a data, porque é feriado nacional e é o aniversário do clube, do Flamengo, ia haver um Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro, ou Copa do Brasil, afinal era um Campeonato Brasileiro. Um único jogo no Brasil ia se realizar no Maracanã e era um Fla-Flu. Este jogo, a TV Educativa, outrora, de então, entrava no Maracanã com a sua maquinária, filmava o jogo e dava o sinal para as demais emissoras, que comercializavam o produto no Brasil inteiro. E os clubes recebiam zero. Neste 15 de novembro, nós tentamos comercializar a nossa imagem durante 15 dias que antecedeu o jogo, e era um jogo importantíssimo, né? Afinal, Fla-Flu, no Maracanã, e não conseguimos, ninguém quis comprar. Então nós entramos com um interdito proibitório na Justiça para que a maquinária da TV Educativa não entrasse no Maracanã e não desse o sinal para as demais emissoras, sem pagar, de acordo com a determinação que a lei fazia. Foi um escândalo, foi uma briga, ai, meu Deus do céu, até do Palácio do Planalto telefonaram para reclamar, porque o presidente Geisel não era tão aficionado no futebol, mas seus assessores, todo mundo no fim de semana queria ver o jogo de futebol, e principalmente o Flamengo, e não viram o jogo de futebol. Não é? E dali começou uma grande briga, mas a partir daquele momento, as televisões começaram a pagar os direitos de imagem dos clubes. E hoje, você veja, em 1977, portanto, lá se vão 39 anos, não é isso? A televisão pagava zero. Hoje o Flamengo arrecada, com seu direito de imagem, cerca de 180 milhões de reais por ano. É o que mais arrecada. Não apenas com o direito de imagem, com a televisão aberta, mas com pay-per-view. Então, veja que transformações conseguimos, não é, para o futebol brasileiro e para o Flamengo em particular. Essa luta toda é do Flamengo. Não é? E como nasceu o Clube dos 13? Bom, o Clube dos 13 foi também uma pequena revolução, não é? Porque naquele ano de 1987, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol era um antigo presidente da Federação Carioca de Futebol, Dr. Otávio Pinto Guimarães. E Dr. Otávio veio à televisão Globo, no Jornal Nacional da TV Globo, e anunciou que aquele ano a Confederação não tinha condições de realizar o campeonato nacional, nem por falta de datas e por falta de recursos. Como os clubes já vinham se movimentando no sentido de procurar a sua independência, sua autonomia, não é? Eu liguei para o Carlos Miguel Aidar, que era presidente do São Paulo, e aí juntamos, vamos fazer uma reunião, chegou a hora de nós, a revolução está na rua, vamos embora. Você convoca os clubes aí de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos,
vamos chamar aqui o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, vamos nos reunir, chamar os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul e criar a Associação Brasileira de Grandes Clubes de Futebol Profissional. E aí chamamos mais um do Nordeste, e que tem um bom mercado, não é? Que é o Bahia. Bahia, a praça em Salvador é muito boa. Então trouxemos o Bahia e virou o Clube dos 13. E conseguimos organizar aquele campeonato tão discutido, não é? Ele vai completar 30 anos. 30 anos? 30 anos o ano que vem? Quase 30 anos. 30 anos. Em que o Flamengo foi campeão. Pois é, ainda até hoje discute-se isso, mas foi campeão. Foi campeão. Não é? O maior problema do Flamengo hoje é não ter um estádio? Não, o estádio do Flamengo sempre foi o Maracanã, meu bem. Se aqui é 70% da arrecadação do futebol, qual é o estádio que cabe o Flamengo? É só o Maracanã. Mas o Flamengo tem jogado muito fora do Maracanã, né? Hein? O Flamengo tem jogado muito fora do Maracanã. Porque o Maracanã está fechado. Mas você acha que isso não atrapalha para os torcedores? Atrapalha, não tem a menor dúvida. Que o ideal é que o Flamengo tivesse um campo de futebol de 25, 30 mil pessoas, 30 mil espectadores na Gávea, não é? Que é o seu local. Nós chegamos a fazer essa proposta, tivemos isso tudo aprovado pela Prefeitura do Estado aqui do município do Rio de Janeiro e o governador Sérgio Cabral vetou. O nosso estádio de 25 mil lugares na Gávea, para jogos até 25 mil espectadores. O resto é Maracanã. O que é que vai se fazer com o Maracanã? É para prática esportiva, para o jogo de futebol. E o Flamengo é o Maracanã. Não tem a menor dúvida. A casa do Flamengo é o Maracanã. O Maraca é a casa do Flamengo e o santo é São Judas Tadeu. Como é que começou essa história? Ah, sim, São Judas Tadeu também, não é? Está aqui, eu vivo cercado de São Judas, não é? Porque São Judas Tadeu, nós tivemos um padre, um pároco da igreja de São Judas Tadeu, ali no Cosme Velho, em Laranjeiras, que se chamava-se Padre Góes, isso nos anos 70, final de 60, 70. O Padre Góes era alucinado pelo Flamengo. Ele ia todo domingo ao jogo com a sua batina e com um guarda-chuva na mão, porque se houvesse briga, o Padre Góes brigava. E foi ele que criou essa tradição, essa união entre o São Judas Tadeu e o Flamengo. Ele dizia que aquela igreja maravilhosa que lá está, ali na Rua das Laranjeiras, lá no Cosme Velho, tinha sido construída pela torcida do Flamengo. Não é? E a missa sempre era dedicada ao Flamengo. Eu, quando cheguei, em 1976, o Padre Góes tinha recém-falecido. E eu achava essa tradição, eu venho de ventre judaico, hein? Eu fui criado na religião católica pelas circunstâncias da vida, mas eu não tinha essa ligação umbilical de nascimento. Via que essa tradição devia ser mantida, né? Das boas tradições do Flamengo, essa ligação do povo com o seu santo, com o seu padroeiro, não é? E cultivamos isso. Depois do Padre Góes, veio para lá o Monsenhor Bessa, que não tinha nada a ver com futebol. Ele era o secretário do arcebispo, do cardeal arcebispo aqui do Rio de Janeiro. Eu não me lembro a naturalidade dele, se ele era carioca ou não, mas não era do futebol. Depois o Monsenhor Bessa, convencido pela torcida do Flamengo, rezava as missas com a camisa do Flamengo embaixo da batina e tornou-se num grande rubro-negro. Depois dele, faleceu, infelizmente, precocemente, veio o padre Benedito. Era um padre, esse carioca, preto, de cor preta, com a sua batinazinha, também um rubro-negro da melhor qualidade, não é? Então, isso tudo foi se mantendo, não é? E hoje, eu, por exemplo, vou à missa, eu frequento a missa. Não sempre, não todo domingo, mas vou
regularmente. E levava o time para ir, benzia as camisas do clube. Quando, no início das competições, íamos todos à missa. Afinal, mantivemos essa tradição, principalmente no dia 28 de outubro, que é a data de festividade de São Judas Tadeu. Então, isso aí vira uma grande festa. Bom, já que estamos falando aí de padre, de santo, vamos falar do Papa. Vale qualquer coisa para entregar a camisa, entregar uma bandeira do Flamengo? Como é que foi a história do Papa? Eu já entreguei a camisa para todos os papas. Eu não passou Papa por mim sem levar a camisa do Flamengo. Você vai atrás mesmo, né? Eu vou atrás. O Papa João Paulo II eu entreguei ali na Avenida Niemeyer. Na saída, ele foi fazer uma visita no Morro do Vidigal, não é? Eu fui com a minha filha às 6 horas da manhã para a Avenida Niemeyer para cercar o Papa. Com os outros papas, eu fui pessoalmente ao Vaticano e levei ao Papa Francisco e ao Bento XVI. Que, aliás, a foto do Bento XVI é maravilhosa, não é? Porque quando ele viu o Papa Bento XVI, está muito velhinho, né? Estava já naquela época. Né? E ele, eu não sei, eu acho que ele não estava entendendo bem o que seria, não é, você receber a camisa de um clube, do Flamengo, um clube popular no Brasil. Na hora que ele viu o nome dele na camisa, Bento XVI, uma surpresa! Maravilhosa cena. O Papa Francisco não, o Papa Francisco já é torcedor de futebol, não é? Eu disse para ele, olha, eu estou trazendo para o senhor aqui o manto sagrado, eu falo bem espanhol, de um clube que é quase tão popular quanto o seu. É um pouco mais popular que o seu. Como eu não me lembro o clube dele. São Lourenço. San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo de Almagro. Acho que é quase tão popular quanto o seu. Ele riu. Não. Essas histórias do Flamengo. O senhor que já foi deputado, o senhor acha que o país precisa de uma reforma política? Bom, a gente está sempre precisando, né, minha filha? Quando é que não precisou? Está sempre precisando. Aliás, essa história, eu convivo com ela, porque nós vínhamos, a primeira vez que me elegi, em 1982, ainda o presidente era o general Figueiredo. Então estávamos ainda no final da ditadura, mas na ditadura. E aí nós viemos com a campanha das diretas já. Perdemos as diretas já, e aí iniciamos imediatamente, após a derrota no parlamento, a campanha da Constituinte. Quando pretendíamos fazer a grande reforma política, não é? A questão da federação, dos estados, dos municípios, afinal, fazer uma grande reforma. Você foi colaborador, né, da Constituição, não é isso? Eu fui constituinte. Parece que não alcançamos o objetivo, não é? Porque passados esses quase 30 anos, não é? Estamos aí falando em reforma, falando em mudanças. Não é? A Constituição vive sendo emendada, não é? E nada satisfaz. A verdade é que, sem uma grande reforma política, na minha opinião, está muito complicada a vida desse país. Tá ótimo, Márcio. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade.